Boa noite, amada igreja. Quantos nos visitam nessa noite? Você pode levantar sua mão? Eita, que lindos! Fica com a sua mão levantada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós temos aqui os nossos consolidadores, eles vão entregar uma pranchetinha. Nós queremos saber como você ficou sabendo do culto, quem você é. Nós queremos orar por você, então você pode preencher as informações e depois entregar no balcão de conexão ali atrás. E nós queremos lhe dar uma lembrancinha para você nunca mais esquecer esse dia tão especial que você esteve aqui. Amém? Glória a Deus, muito bem-vindos, querida igreja, é uma alegria estarmos aqui essa noite. Eu sou a pastora Eliane, casada com aquele homem lindo, avivado, cheio da glória de Deus, com defeitos, mas cheio da glória de Deus. Aí tudo fica mais fácil, né? Eu também sou cheia de defeitos, mas nessa noite eu quero muito falar da palavra de Deus, porque ela é perfeita, amém? A palavra de Deus é perfeita. Essa igreja não é do pastor Sinésio, da pastora Eliane, essa igreja é de Jesus. E aqui tudo que nós falamos é sobre Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Você sabe que... Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem pode levantar a mão, por favor? Glória a Deus. Louvado seja Jesus na vida dos nossos irmãos, na mesa de som. Obrigada, Senhor, que Tu estás cuidando de cada detalhe aqui. Eu creio, em nome de Jesus. Sabe que muitas vezes nós ouvimos tantas informações, parece que é tão difícil de guardar, né? Um bombardeio de informações no mundo. Instagram, um bombardeio de informações. Você sabe o que o pastor Sinésio pregou semana passada? Você lembra? Glória a Deus. Uma avivalista lembrou. Permanecer, glória a Deus. E antes, um culto antes, o que foi pregado? Uvas ou gigantes? Eita, esse povo tá terra fértil, hein, pastor Sinésio? Você lembra o que você comeu ontem, no almoço? Agora sim, pá. É que essa informação, ela não é muito importante. Você já comeu, já passou. Aí você armazena lá numa caixinha do depois eu penso, se sobrou. Você só vai lembrar se sobrou e ainda der vontade de comer, amém? Porque daí se tornou importante para você. Muitas vezes nós vivemos anos dentro da igreja, lembramos de uma passagem ou outra, lembramos de um texto ou outro e nos questionamos: por que eu não consigo memorizar versículos, textos? Por que fulano consegue? Por que parece que o pastor tem a Bíblia na ponta da língua? O que acontece comigo? Você sabe que nós somos corpo, alma e espírito, amém? Corpo, alma e espírito. O meu avô materno era um homem cristão e ele teve Alzheimer, que é uma doença que vai consumindo parte do cérebro. E nesse processo ele foi perdendo a memória. Sabe o que é tão sobrenatural e tão lindo? É que ele não perdeu a vida espiritual. O vô não lembrava quem a avó era, não lembrava quem os filhos eram. Às vezes ele achava que ele ainda era militar, às vezes ele ainda achava que ele cuidava dos animais. Para a família era muito desgastante. Mas toda vez que a gente falava: vô, o Senhor é meu pastor, ele dizia: e nada me faltará. Vô, Deus amou o mundo. E ele completava: de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que a doença não pôde tirar? A fé. Pode sim consumir, e os médicos nunca vão explicar o sobrenatural.
Eu quero te dizer que a partir do momento que tu abrir teu coração, e eu já comecei a pregar, aquilo que o Senhor frutificar na tua vida, tu nunca mais vai esquecer. Tu pode estar no deserto, tu pode estar no profundo abismo, tu pode estar sozinha, tu pode estar sozinho, tu pode estar em meio à dor, tu pode estar triste, mas o Espírito Santo de Deus vivifica a palavra que está no teu coração, e aquela semente passa a fazer sentido. Tudo aquilo que nós conectamos emocionalmente, tudo aquilo que toda informação que nós pegamos e damos sentido para ela, ela passa a ser a verdade da nossa vida. E isso é o que acontece com a palavra de Deus. A ciência pode explicar a aprendizagem, sinapses, ramificações, mas ela não pode explicar o sobrenatural de Deus, porque quando você não tem aquilo na memória, simplesmente algo traz e te gera esperança. Isso é poderoso, amém? Glória a Deus por isso. Sabe que Jesus, ele estava em casa, ele resolveu dar uma voltinha na praia. Está em Mateus 13:1. E ele nunca conseguia só dar uma voltinha. A multidão começou a perseguir, a apertar ele. Então ele entrou num barco e começou a contar uma história. Que havia um semeador. E ele passou a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você ouviu? Amém? Você entendeu? Há uma diferença entre ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e praticar. E isso é que diferencia os cristãos. Eu quero te dizer que numa caminhada cristã, nós temos um processo, nós temos uma jornada, e que nós não podemos ficar estagnados, mas evoluir espiritualmente, progredir espiritualmente, aprender do Senhor, aprender em Jesus, para ter uma vida transformada. Então os discípulos, muito queridos, não entenderam nada. Então eles falaram: Jesus, sabe aquele meu amigo? Ele pediu para mim te perguntar o que aquela parábola queria dizer. Por que, Jesus, tu fala por parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Porque era o contexto daquelas pessoas naquela época. Os lavradores, os que cuidavam das ovelhas, os pescadores. Jesus trazia a vivência, o dia a dia, para eles conseguirem entender aquilo que era abstrato, o sobrenatural. Ele respondeu: a vocês, meus discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Que injusto, né? Parece que não importa o que a gente faça. Se é complexo, a gente não vai entender. Então é melhor a gente desistir? Vamos entender o que o texto diz? O título dessa mensagem é... Você pode colocar na tela para mim, por favor? Um coração de pedra. Um coração de pedra, ele se fecha. Se torna um coração insensível. A gente sempre lê a Bíblia a nosso favor. Entre Davi e Golias, nós somos sempre o
Davi. Entre joio e trigo, nós somos sempre o trigo. Entre o Adão e a Eva, a gente é sempre o Adão, porque a Eva comeu primeiro, né? O Adão é menos pior. Sabe o que a gente tem que começar a fazer? Autoanálise. Isso é tão bom. A gente cresce. Entre o salvo e o pecador, eu sou a pecadora e eu preciso melhorar muito. Entre aquele que tem dificuldades de entender e aquele que entende de primeira, eu não quero competição, eu quero apenas a compreensão. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso, e eu quero, e eu preciso dizer, Senhor, eu quero. Eu sou esse necessitado, eu sou esse que está à beira do caminho, eu sou esse que está engatinhando. Eu quero. Autoanálise. Porque muitas vezes nós somos o Golias que dizemos para o povo de Deus: quem é que vai me encarar? Lá vem os crentes falando de Jesus de novo. Vem em nome de quem? Está profetizando? É por ti ou é por Deus? Ah, irmã lá que é um monte de profetada. Golias, você é o Golias. Porque se você fosse o povo de Deus, você ia dizer: ei, fulano está falando em nome de Deus. Fulano está guerreando em nome de Deus. E eu quero ser parte do exército do fulano. Eu não quero ser parte do exército do monte covarde. Eu quero ser parte desse povo. Discernimento, ouvir, ver com sabedoria. Mas para isso precisa primeiro abrir o coração. Se eu tenho um coração de pedra nessa noite, eu quero que ele seja transformado. Eu quero que o meu coração seja transformado. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa distração, toda a nossa incredulidade, todo aquele senso de crítica e de justiça própria, nós submetemos agora ao Espírito Santo de Deus. Que essa palavra, Senhor, venha a frutificar no meu coração, no coração dos meus irmãos, porque ela não é, Senhor, apenas uma pregação, um momento, uma emoção, mas ela é a Tua palavra, e aonde a Tua palavra penetra, ali ela transforma, ali ela cura, ali ela sara, ali ela salva. Então, Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade. Tu tens autoridade nesse lugar. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Eu me submeto a Ti, Senhor, que eu possa diminuir e Tu crescer, Senhor. Tu crescer, Senhor. Tu crescer, Senhor. Tu crescer, Senhor, em cada coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pode aplaudir. Jesus merece louvor, adoração. Quem era esse semeador, igreja? Eu e você. Pastor prega, pastor fala a palavra, semeia. Você prega, você vive a palavra. Você não cala a sua boca quando você tem a oportunidade. Você fala no GC. Você pergunta: ei, meu líder, eu não estou entendendo, você pode me ajudar? E aí você entende, você chega em casa e você conta. E aí você vai multiplicando. Você é o semeador. Quem é semeador e entendeu pode levantar a mão. Eu sou semeadora da palavra de Deus toda vez que eu falo do Senhor. Então, muitas vezes você vai dizer: ah, semente caiu. Olha ali, eu estou há anos falando e não acontece nada. Semeadores, semeadores, não desistam. Vocês não foram chamados para julgar. Vocês não foram chamados para desenterrar as sementes. Vocês só foram chamados para semear. E semear, joga, joga, joga. Quem dá o crescimento é o Senhor. Fala e não te cala. Fala, toda vez que tu tiver oportunidade, fala. Dá bom testemunho. Vive o evangelho. Prega com a tua vida. Como é que é? Se for necessário, fala, né? A tua vida tem que transbordar Jesus. Só que enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho. Então tem pessoas que têm corações ainda enrijecidos. Sabe por quê?
porque eles até vêm no culto, mas eles ficam só assim. Ai, lá vai começar aquele louvor. Ai, mas lá vai. Ai, aquela irmã veio no culto hoje. Ai, ninguém merece. Olha a roupa do fulano. Tá só na beira do caminho, criticando, botando defeito. Só palavra, não entende nada. Mas como não tem nada para fazer no domingo de noite, né? Sabe o que eu vou te dizer? Continua vindo, continua vindo, continua vindo, porque uma hora Jesus te pega e te sacode de um jeito que você vai levantar e vai, ó, nem sei o que aconteceu, só sei que eu tô cheio da glória de Deus. Mas você precisa tomar uma decisão, sair daquele lugar de espectador, porque às vezes você não é o crítico, mas você também pode ser aquele medroso que não quer se jogar, sabe, em Jesus. E aí você fica, talvez isso não é para mim. Não, talvez esses milagres não são para mim. Talvez a transformação do casamento é para os irmãos lá que estão buscando mais e oram mais. O meu casamento é falido. Crente, acorda. O evangelho é para você. Abre os ouvidos, abre os olhos e queira receber a palavra de Deus. Queira viver, experimenta. Mas também, algumas sementes caíram à beira do caminho e o maligno levou. Essas são as pessoas que elas vêm, mas elas têm tantos bloqueios, tantas amarguras, tantas amarras, tanto envolvimento com outras coisas, que elas não conseguem entender, elas não conseguem romper. As coisas do mundo abafam aquela semente. Não consegue guardar a fé. Essa pessoa é aquela que ela até pode decorar, memorizar versículos, mas eles não fazem sentido algum para a vida delas. Vou dar um exemplo. Cenário econômico péssimo no país. Aí ele entra em desespero. Pastor, ora por mim. Pastor, a economia, o mundo está em crise. E começa a gerar ansiedade, dores da alma, angústia. Mas bastava ele lembrar que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Bastava ele crer na palavra de Deus. Em momentos de crise, não consegue gerar esperança, lembrar, trazer à memória o que gera esperança. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer, ouvir, ver, praticar. Outra parte, caiu em terreno pedregoso, 21. O 20 primeiro. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Esse é aquele que vem no culto, reteté, daqui a pouco está lá numa festa rave. Vem no culto, glória a Deus, mas não tem raiz. Não cria vínculo, não participa de GC, porque ora um pé está no mundo, ora o pé está dentro da igreja. Quando a coisa aperta, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Oh Deus, vem, preciso dos irmãos da intercessão, da libertação, todo mundo na minha casa. Mas aí está tudo bem, a bênção veio, Jesus está agindo. Então eu posso não congregar mais, eu posso me envolver em relacionamentos tóxicos. Eu posso ir em festa é tanta alegria. Ei, crente, raízes profundas pedem compromisso. É um passo de responsabilidade com as coisas de Deus. É não apenas gostar do que fala a respeito de Jesus, mas é ser apaixonado profundamente. Crer com todo o coração.
inabaláveis. A tempestade ela vai vir, mas nada vai tirar a esperança do meu coração, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem Ele é. Eu permaneço firme, firme. Porque senão nós somos apenas plantas expostas ao sol, com prazo para secar e deixar de existir espiritualmente. Aí a culpa, nesses casos, é Deus, né? Porque eu ia na igreja. Se Deus não fez o milagre, então não vou mais. A gente sempre quer achar culpados. Mas a gente não pode ficar na beira do caminho. A gente tem que tomar uma decisão. Então nós temos que criar raízes profundas, para que o maligno não roube a semente, para que o sol, as tempestades, as dificuldades não matem o nosso espírito. Compromisso, decisão. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-se infrutífero. Agora, momento daquela autoanálise. Você pode dizer, autoanálise. Será que o meu coração é de pedra? Será que sou eu que preciso quebrar, martelando essa pedra para que essa semente possa entrar? Você tem frutificado? O que é frutificar, pastora? Vamos lá, primeira vez que eu entro numa igreja, está falando do quê? Não tem problema perguntar. Os discípulos perguntaram para Jesus, né? E Jesus respondeu. Ei, frutificar é ter uma transformação de vida. Frutificar, frutos do Espírito Santo. Alegria. Crente emburrado, murmurado, falta Espírito Santo. Alegria. Paz. Se a tua casa não tem paz, você tem que dizer, ei, esse lugar é um lugar de paz. Eu decreto a presença do Senhor sobre a minha casa. Paz, paz. Longanimidade é paciência. Paciência com os outros. Paciência com os bebês na fé. Paciência com quem não sabe. Paciência com quem erra, mas quer acertar. Paciência com seus filhos. Paciência com seu cônjuge. Agora é mais prático, né? Paciência com a esposa, com o marido, com a sogra. Paciência pelo fruto do Espírito. Não porque você quer, não porque você decidiu, porque você está guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por que acontecem tantos divórcios, tantos casamentos machucados? Dureza de coração. Coração de pedra é insensível. Um coração de pedra não se importa com o que o outro está pensando e o que o outro está querendo. Se eu não gosto, se eu não quero, por que fulano está fazendo? Porque fulano gosta e fulano quer. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto muito de malhar. Confesso, não tenho aptidão para esporte. Quando faço imbuído por obrigação, por consciência de que eu preciso. Mas o pastor Sinésio gosta. Desde que eu conheço ele, antes de casar, ele já gostava de futebol, de esporte. Ele se sente bem. Vou eu ser a chata dizer que ele não pode ir para o futebol? Não, está amarrado no nome de Jesus, isso é do maligno. Ele que está falando lá. Eu vou incentivar as coisas que fazem ele feliz. Sensibilidade por aquilo que faz o outro feliz. E eu preciso deixar de fazer aquilo que entristece e machuca. Ficar falando do que eu não gosto, ficar falando do que ele não faz, ficar falando... Estou me referindo ao pastor Sinésio hoje porque é o meu marido. Está usando como exemplo. E nós somos humanos, nós temos sempre que estar nos aprimorando. Ele está ali apavorado. Para de falar de mim, mulher. Mas é tão precioso, porque nós precisamos, como cristãos, exercer dentro da nossa casa e frutificar. Frutificar no nosso casamento, cuidar do outro. Sabe aquele ensino de mãe? Faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Rafa, no voluntariado a gente ensina muito, né? Faz para o outro o que você quiser. Você quer ter um cafezinho na sua igreja? Então você vai ajudar a servir o cafezinho.
frutificar. A gente cuida do lar e a gente cuida de pessoas. A gente não nega o amor ao próximo, o ensino daquilo que nós damos, nós passamos, e isso vai se multiplicando. E isso é frutificar. E nós precisamos frutificar. Porque as riquezas desse mundo, o conforto desse mundo vai nos deixar tão confortáveis que a gente vai achar que não precisa. Tá tudo bem. Mas a gente precisa fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse por nós. Se você já tem a salvação, tem alguém que está sofrendo ainda no inferno e precisa que você abra a sua boca para trazer esperança e vida. Você precisa frutificar. Para de ser confortável. Para. O semeador já jogou a semente. Você não pode ser esse solo de sementes, de dons, parados, estagnados. Sabe uma mentira do diabo? Você tem 30, 40 anos de igreja. Você já viu de tudo. Então agora você já conhece, já ouviu tanta ministração, tanta palavra. Você pode ficar em casa. Tem tanto jovem precisando de um pai e uma mãe espiritual para ensinar. Você que tem mais de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 anos, de 90 anos, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês, amando. Nós precisamos de vocês, cheios da glória de Deus, nos ensinando. Nós precisamos dessa igreja mais madura, dessa igreja de cabelos brancos, que tem tanto para ensinar. Mas a cultura da aposentadoria acaba sendo uma aposentadoria espiritual. Depois que a gente chega numa certa idade, a gente não se envolve mais, deixa para os jovens. Mentira do diabo. Porque pastor Márcio Valadão tem 70 anos e aquele senhor é um exemplo para a minha vida. O meu pastor é um exemplo de vida, porque ele tem projetos, ele tem sonhos, ele tem esperança, porque ele vê no caído uma oportunidade de salvação. Ele não para. Às vezes até os pastores dizem: pastor Márcio, pode dar uma diminuída, desacelerada. E ele sempre usa a frase, que nos impacta, Não posso perder tempo. Se eu ainda estou vivo, eu vou fazer tudo pela glória de Deus. Você respira, então é hora de frutificar. Não é só os jovens que frutificam, não são só as crianças que frutificam. Todos fomos chamados para frutificar. Sensibilidade não é uma fragilidade, uma fraqueza. O contrário da sensibilidade é ser apático, duro, frio, rude, bruto, ríspida, inflexível, desinteressada, incompreensível. E aí, o coração de pedra é o seu, é o meu, é o nosso. Quando você tem sido rude, desinteressado pelas coisas de Deus. Versículo 8 diz: outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita. E 100, 60 e 30 por 1. E finalmente o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que ouviu, não é mais o mesmo. Sabe por que muitas vezes a gente não é curado? Verso 15. Hoje eu vou dar um nó no pessoal da projeção, mas é para a glória de Deus, tá? Verso 15. 14, desculpa. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ei, tem alguém aí de má vontade para fazer o querer de Deus? Gente, não dá uma vontade de dar um chacoalhão quando a gente fala assim: filho, junta os brinquedos.
Não, 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 não. Pelo menos lá em casa eu faço isso. Não. Tem umas mães rindo. Quem é mãe e vive isso? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Não, 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 não. Você vai pegar os brinquedos, você não vai entulhar, você vai organizar, tá? E sorrindo. Porque se eu tiver emburrado guardando os brinquedos, eu vou botar no lixo. Faz as coisas com alegria, com vontade. Né, Bela? A Bela tá me olhando apavorada, né, Bela? Bora guardar os brinquedos, Bela. Com vontade e alegria, porque foi Jesus que nos deu. Mas tem gente que acaba vivendo uma vida de má vontade. Vamos fazer festa? Ai, dá tanto trabalho montar festa e desmontar festa. Vamos no culto? Ai, o culto demora para acabar. Olha ali, eu fico, ai, relógio. Né? Ai, tudo tão de má vontade. É por isso que a gente não vive o sobrenatural. Porque vive um evangelho de má vontade. Olha o que Jesus disse: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quem ouve a palavra de Deus e vive é curado da alma, é curado de traumas, é curado de abandonos, de rejeições, é curado porque é aceito por Deus. E Deus hoje está curando pessoas que estão aqui nessa noite. Tem Deus curando pessoas na sua casa. Tem pessoas sendo curadas em casa. Agora, eu sinto no meu espírito isso. Porque abriram os ouvidos, caiu as escamas dos olhos e passaram a entender que Deus está à disposição, mas que precisa dar um passo, precisa decidir por Jesus, precisa decidir pelo Senhor e consequentemente frutifica. É impossível uma terra boa, uma semente boa, cuidado, amor, um solo fértil, água potável, linda, limpa, poderosa, que joga do trono de Deus, e essa árvore morrer. É impossível. Simplesmente ela é cheia, frondosa e dá frutos. E frutos que permanecem. Eu já estou encerrando. Eu até me perdi nas minhas folhas aqui. Glória a Deus por isso. Nós precisamos nos tornar sensíveis de coração a tudo aquilo que se referir a Jesus, a Deus. Nós queremos temos que ter o desejo de entender a palavra de Deus e de viver ela. Nós precisamos deixar a preguiça espiritual. Felizes são os olhos de vocês, porque tomaram essa decisão e veem e ouvem. Porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que significa, pastora? Será que eu sou esse cristão 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1? Dessa parte eu não entendi nada. Vamos lá. 30 por 1. Você passa a entender que precisa abrir o seu coração para Jesus entrar. Pegou? 60 por 1. Você entende que existe um mundo sobrenatural, que a sua vida pode ser transformada e você começa a desejar isso. Você começa a ler a palavra, você começa a entender, você começa a ter fome e sede de Deus. Então você começa a criar raízes e ser mais profundo. Então você começa a ver milagres. Então você entende sobre salvação, sobre batismo, sobre santa ceia, sobre arrependimento, sobre comunhão e relacionamento com Deus. 60 por 1. Você já saiu daquele engatinhar e está avançando, está crescendo, árvore. Você está crescendo, você está crescendo. Então você estagna. É isso? Tá bom assim, eu sou salvo, eu tomo a santa ceia, eu já fui batizado, tá tudo bem. Agora eu vou viver o conforto. Não, gente, não. Se tem 100 por 1,
é 100%. 100% da glória de Deus. 100% da presença e do manifestar do Espírito Santo. 100% de olhos vendo milagres. 100% de orações com fé. Aonde as pessoas são curadas. Aonde as pessoas são salvas. Aonde o sobrenatural de Deus acontece. Aonde você põe os olhos e você vê. Ei, aqui está o maligno. Ei, o diabo está me tramando aqui para cair. Não vou por aqui não. Senhor, me dirige os passos. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu és a minha rocha, o meu libertador. Aí você começa a experimentar da vida em Deus. É 100%. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu quero viver o reino e a glória de Deus, não é isso? A gente não cantou isso? Cantamos, né, Charles? Charles, a gente cantou sobre o reino de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. A gente pode falar, a gente pode ver e não compreender, mas a partir de hoje você vai compreender, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que tem muito mais para você. Não, se até hoje você ficou em 60%, bora correr o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, vai te levar a águas mais profundas, e você vai experimentar, não tem explicação, tá? Essa parte eu posso até explicar, só que não vai rolar, porque teria que ser Jesus mesmo falando, não tem. O sobrenatural é Deus, o sobrenatural é tu entrar no lugar e dizer, uau, tem uma atmosfera. É o louvor tocar, e não é só o arrepio, é lá no teu interior você ser curado. Se você abrir o coração, se você ouvir, eu curarei. Eu curarei. Não há um abuso. Não há maior do que o poder e o amor de Deus para te curar. Você não precisa carregar traumas uma vida inteira, aonde Jesus já levou sobre si as dores e te deu liberdade. Não há nenhuma rejeição, nenhum abandono, nenhuma falta de perdão que não possa ser curado por Jesus, se você abrir seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir sobre a sua vida. Não existe impossível para o nosso Deus. Pode se colocar de pé, igreja. Você pode se colocar de pé, por favor? Louvor pode passar. Ezequiel 47, 3-9. Estava no Antigo Testamento. E você vai entender que Deus sempre falou dessa matemática para explicar a profundidade de um relacionamento com Ele. Quer ver? Ezequiel 47, 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Isso foi uma visão do profeta. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Esse é o 30%. Você entrou no rio de Deus. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Aqui são 60%. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E aqui, então, nós estamos a 100% da semente. Não se conforme em apenas saber que Jesus existe, que você é salvo e que um dia você vai para a glória. Deus tem muito mais para os seus filhos. É viver o sobrenatural. Eu não estou dizendo de reteté, de girar, de ficar falando em línguas. Eu estou dizendo de sentir a presença de Deus, de não querer controlar a sua vida por depender totalmente do Senhor, de dizer, Deus, se essa porta se abrir, foi Tu que abriu. Se ela fechar, é porque Tu está me protegendo. Eu sei que Tu está no controle das coisas, Senhor. É orar com fé. Eu preciso de oração porque a minha mãe está enferma. Não, eu vou orar porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. A igreja vai orar junto porque nós somos um corpo de Cristo. Nós vamos guerrear, nós vamos orar, nós vamos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Mas também nós vamos ter uma fé inabalável, individualmente, para que no todo, no corpo, nós possamos frutificar.
para que os milagres sejam testemunho e que todos se alegrem, para que todos possam vibrar com cada pessoa transformada, curada, por cada casamento restaurado. Isso é poderoso demais. No versículo 6, o profeta diz: ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E eu quero profetizar nessa noite. Tem alguma coisa morta aqui? O rio de Deus está passando. Se você se atirar, você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Tudo por onde o rio passar, viverá. Viverá. É 100%. Não, eu não me contento com 30%. Eu quero ler a Bíblia, eu quero entender. Eu quero viver a glória de Deus. Eu quero. Tem um louvor que diz: vem me visitar hoje aqui, vamos cantar ele? Vamos? Vamos lá, me ajuda, Rebeca. É um lugar sobre Jesus.